Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiro-de Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Sintam-se todos abraçados fraternalmente, porque é uma alegria aqui nos encontrarmos para esses minutos de conexão, esses minutos de reflexões em torno do Evangelho. Nós aqui sempre afirmamos que o Evangelho no lar é uma bênção em nossa vida. A espiritualidade nos informa que quando nos reunimos em família, em torno desse objetivo, o hábito de nos reunirmos, a nossa permanência, a nossa persistência, faz com que todo um trabalho espiritual ocorra. Os nossos guias espirituais estarão ali presentes, estarão nos ajudando, estarão nos esclarecendo intuitivamente sobre aquilo que nós estamos ouvindo, sobre aquilo que nós estamos lendo. Isso sem contarmos com a proteção que se faz ao torno da nossa casa, nosso bairro, o nosso edifício onde moramos. A proteção vibratória energética, inclusive, vai impedir que os espíritos obsessores entrem para nos perturbar. Aí alguém poderá dizer, mas eu faço o Evangelho no lar, mas as dificuldades são tantas, é um problema atrás do outro. Ora, meus irmãos, nós estamos em um processo reencarnatório. Como espíritos imperfeitos, aqui estamos para passarmos por experiências difíceis, muitas vezes de sofrimento, dolorosas, porque elas são necessárias para que a gente possa corrigir os erros do passado, para que a gente possa corrigir os erros do presente, possa pensar, refletir em torno das nossas ações e assim mudar. É esse o sentido da vida no plano terreno, é o nosso aprimoramento. O Evangelho no lar, vai nos fortalecer, vai nos ajudar. E com certeza, sem ele, tudo poderia ser bem pior. Então não vamos esquecer o recipiente com a água para ser fluidificada pelos guias espirituais. Ao término, devemos tomá-la com fé, acreditando no efeito benéfico que ela nos fará. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Hoje a mensagem é a 23. Não é de todos. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. São palavras de Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 2. Dirigindo-se aos irmãos de Tessalônica, o apóstolo dos gentios rogou-lhes concurso em favor dos trabalhos evangélicos, para que o serviço do Senhor estivesse isento dos homens maus e dissolutos, justificando o apelo com a declaração de que a fé não é de todos. Pelas palavras de Paulo, percebe-lhe a certeza de que as criaturas perversas se aproximariam dos núcleos de trabalhos cristianizantes, que a malícia delas poderia causar-lhes prejuízo e que era necessário mobilizar os recursos do espírito contra semelhante influência. O grande convertido, em poucas palavras, gravou a advertência
de valor infinito, porque em verdade a cor religiosa caracterizará a vestimenta exterior de comunidades inteiras. Mas a fé será patrimônio somente daqueles que trabalham sem medir sacrifícios por instalá-la no santuário do próprio mundo íntimo. A rotulagem de cristianismo será exibida por qualquer pessoa. Todavia, a fé cristã revelar-se-á pura, incondicional e sublime em raros corações. Muita gente deseja assenhorar-se dela, como se fora mera letra de câmbio, enquanto inúmeros aprendizes do Evangelho a invocam precipitados, qual se fora borboleta erradia. Esquecem-se, porém, de que se as necessidades materiais do corpo reclamam esforço pessoal diário, as necessidades essenciais do espírito nunca serão solucionadas pela expectação inoperante. Admitir a verdade, procurá-la e acreditar nela são atitudes para todos. Contudo, reter a fé viva constitui a realização divina dos que trabalharam, porfiaram e sofreram por adquiri-la. São reflexões, em torno da fé. A fé verdadeira e aquela fé aparente, muitas vezes nós buscamos a religião de uma forma equivocada. Buscamos a religião para nos beneficiarmos dela em termos de que ela nos propicie, principalmente, conquistas materiais. E não é assim, Não é assim que ocorre, porque a fé verdadeira é aquela que nos impulsiona ao bem. Nós acreditamos, é uma convicção. Ela não será só de aparência, ela será de testemunho, de convivência com o dia a dia, com o cotidiano, mas que a gente vai dar um testemunho da fé que nós temos. Se temos fé em Jesus, nós vamos exatamente demonstrar, vivenciar esses ensinamentos. E isso a gente faz através da reforma íntima. Então, meus amigos, façamos agora a nossa prece inicial. Elevar nossos corações ao alto, para que os nossos guias venham a ter conosco. Senhor Jesus, Mestre de infinito amor e bondade, mais uma vez aqui estamos, trazendo os nossos corações desejosos de aprender o vosso Evangelho, de levá-lo para a nossa vida, porque só o vosso Evangelho, Senhor, nos poderá trazer a fé, nos trazer a esperança, nos trazer a força, as condições necessárias para que caminhemos em nossa jornada terrena. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, nós vamos dando prosseguimento, em nosso Evangelho, do estudo do Sermão da Montanha. Hoje, no capítulo 5, é o versículo 21 a 22 registrado por Mateus. Jesus prossegue em seu discurso dizendo, portanto, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno.
palavras de Jesus, né? Palavras contundentes, né? Com firmeza. Então, não matarás. Nos dias atuais, poderá até ser questionado, né? Nós vivemos um mundo de violência, um mundo de muita agressividade, de guerras, de conflitos, em que vivemos com medo, né? Por conta de toda essa turbulência agressiva. E as pessoas, nós ficamos, né, receosos de sermos atingidos por essa violência, né? Sermos vitimizados por essa violência. E como a gente pode entender, compreender, né, essas palavras de Jesus? Principalmente no mundo, nos dias atuais, que nós encontramos defensores da agressividade. Porque no momento em que desejamos, que justificamos e desejamos a pena de morte para o nosso povo, nós estamos numa contradição muito grande. Combater a violência e a agressividade com outra agressividade, nos sentindo no direito de eliminar a vida do outro, a vida do nosso semelhante. Esquecendo a máxima de Jesus, que nos ensina a amar não só o próximo, amar inclusive os inimigos, significando o perdão do mal que foi feito. Mas é por isso que a maldade se espalha. Não. A maldade se espalha porque faltam medidas corretivas, mas numa ótica de reabilitação. Porque se matar o outro, o inimigo, desse certo, os outros iriam observar, iriam deixar de matar. Poxa, isso poderá acontecer comigo também, isso eu não quero para mim. Mas são tantos fatores complexos que fomos nos deter na análise das palavras do Cristo. Jesus, ele coloca, não matarás. Mas Jesus também condena com firmeza todo e qualquer sentimento hostil com relação ao seu semelhante. A cólera, a arrogância, o desprezo aos semelhantes, por serem sentimentos contrários à lei de amor, em torno da qual Deus quer unir toda a humanidade. Inclusive, ele diz que qualquer palavra que possa ser descortês, ele condena, né? Ele censura, vamos assim dizer. Porque naquela época se falava muito a palavra raca e cuspia, né? Querendo dizer que aquele indivíduo era desprezível, sem valor nenhum. E até mesmo se dirigir a alguém e dizer louco, que são atitudes desprezíveis. E Jesus, ele foi severo também com essas atitudes. Não significa só o matará. Naquela época era olho por olho, dente por dente. Hoje em dia está quase assim, né? Está quase assim, não vamos também exagerar. Mas há quem ache que está certo. Você ouviu um cristão dizer que bandido bom é morto, é o bandido morto? Não pensa em si, não pensa na família, nos netos. Que a vida nos surpreende. A vida nos coloca diante de situações que nós jamais imaginamos vivenciar e enfrentar. Será que um filho ou um neto que agir mal, que for uma criatura equivocada,
e fizer o mal, será que queremos que ele seja morto, executado? São reflexões, né, que a gente precisa fazer. E às vezes, diante dessas palavras de Jesus com relação à palavra ofensiva, descortês, nós pensamos que muitas vezes achamos que não tem problema nenhum, que não é grave. Palavras que são proferidas desdenhosamente, com malícia ou com particular entonação de voz, e que fere profundamente o outro. E pode provocar inclusive ódios, rancores, e não raro revides e desforços violentos de graves consequências. São anotações do Espírito protetor em um dos livros que a gente já leu. Desse modo, meus irmãos, para o cristão, para a doutrina cristã, não é só o homicídio propriamente dito que constitui violação do 6º mandamento, não matarás. Mas qualquer ação, qualquer atitude, uma simples palavra que possa levar desarmonia à família humana, que possa exatamente destruir as boas coisas da vida, como, por exemplo, a harmonia de um lar, o sorriso de uma criança, o respeito pela reputação do outro, que vão palavras, gestos, atitudes que vão levar desarmonia ao outro, vai levar assim uma aflição, atitudes que vão desarmonizar, prejudicar a fé de alguém, a esperança de um sofredor e o entusiasmo de alguém, né? Às vezes a pessoa está entusiasmada por uma causa nobre e vem alguém, faz um comentário que é como jogar água gelada em uma fervura. E isso acontece, né? Acontece por quê? Porque as palavras que têm força, porque têm energia, tem toda uma vibração, elas vão atingir o outro, que não tem talvez o amadurecimento necessário para analisar e prosseguir. Vai ferir a suscetibilidade do nosso semelhante, do nosso próximo. E a gente não sabe os danos que pode ocasionar. Então nós podemos matar o outro de diversas formas. Com palavras. Uma palavra de menosprezo. Uma palavra maldosa, com cheio de malícia. Se pode matar a fé do outro. A pessoa está engajada, a pessoa está se sentindo feliz em uma determinada ação religiosa que escolheu. E comentários, atitudes podem exatamente ocasionar tristeza no outro, decepção e desânimo. Então, mata-se de várias formas. Matando o sonho, matando os planos da pessoa. E isso se faz através de palavras, de ações. Quantas vezes nós podemos matar o sonho de um filho? Um plano, com os nossos comentários. Uma coisa é o comentário construtivo, a orientação. Outra coisa é você emitir assim, um comentário que não vai construir, um comentário que vai fazer desmoronar aquele jovem, aquela criança. Lembro de uma amiga que ela tinha mania de dizer para o filho, criança entrando na adolescência, poxa fulano, você só faz besteira, você não acerta nunca. E assim esse menino foi se tornando muito inseguro, introspectivo. E lá na frente desenvolveu assim uma depressão, porque isso era frequente.
Sim, ele estava equivocado naquele plano, naquele sonho. Por que não sentar, dialogar e fazê-lo refletir? Vamos refletir, vamos pensar juntos. O que é que você quer? Será que vai dar certo? Mas a gente não tem tempo, né? A gente é muito imediatista. E acha que o que vai dizer, o comentário que vai fazer, não vai ter efeito. E tem. É uma forma de matar. Já em outro caso, esse era da minha família, uma prima. E eram 3 irmãs e um irmão. E na adolescência, imagine. Aí diziam, às vezes o pai, e o pessoal de casa mesmo, mulher, você é muito feia. Você é muito desengonçada. Não tem esse termo antigo? E ela foi realmente assimilando isso. E só saía de casa para ir à igreja e à escola. E para completar, na escola tem os bullying, né? Olhe a gravidade. Sempre existiu, né? Mas não tinha a evidência que tem hoje, nem o número de casos, até porque a população aumentou. E ela começou a ter fobia social. Não queria ir para a escola, os pais forçavam, ela chegava a desmaiar. Ela queria viver só em casa. E ninguém, lógico, percebia, né? Você não está querendo estudar, você tá querendo o que da vida, essa coisa. Ninguém conectava que se tratava de uma fobia social. Acho que naquele tempo não tinha nem esse termo. Ninguém imaginava que era o tratamento que ela recebia. De que era feia, era insossa, não tinha jeito para ela. E isso foi repercutindo de uma forma extremamente dolorosa. E ela chegou a pensar em suicídio. As irmãs casando e ela dentro de casa, desejando construir a sua família. E assim, esse drama se estendeu muito, até que foi minimizado por uma outra prima dela, que tinha estudado, tinha noções de psicologia, e foi ajudá-la a vencer esse drama, esse obstáculo. Então, meus irmãos, há muitas formas de se matar o outro. Por exemplo, quem está triste, quem está desanimado, quem está achando que não vale mais a pena viver e pensa em suicídio, e até executa o suicídio, está se matando. Não matarás abrange também não nos matarmos, até porque nós matamos só o corpo e continuamos a existir, continuamos a nossa trajetória com as mesmas angústias, as mesmas ansiedades, as mesmas complicações que tínhamos. Porque o espírito é que é imortal, o espírito é que pensa, sente, realiza. Querer fugir da experiência terrena não foge, porque a experiência terrena é uma experiência espiritual. É uma experiência que nós levamos em todos os momentos das nossas vidas. Interrompemos a experiência terrena, mas a nossa experiência com aquela mesma problemática vai continuar no mundo espiritual. E nós vamos, muitas vezes, perder a conexão com os nossos entes queridos. É uma questão de sintonia. Eu vou morrer, mas vou continuar perto dos meus amados. Nem sempre é assim, né? Cada caso é um caso. Não é assim que a coisa acontece, né? Nós temos os nossos débitos, temos os nossos avanços, mas temos as nossas imperfeições, as nossas necessidades evolutivas, né? Então, não matarás também se enquadra em toda e qualquer
dano que se faz à vida, a sua própria vida e a vida do outro. Tudo aquilo que vai prejudicar a conservação da existência. É uma falta gravíssima quando você, por exemplo, comete abusos. Ninguém pensa nisso, né? Nos abusos. Comete os abusos nas viciações, comete abusos muitas vezes desprezando a própria saúde, o próprio corpo, entrando assim em dietas, em jejuns altamente prejudiciais que resultam em consequências muito graves. É uma forma também de atacar a vida, né? E os excessos de toda a natureza, né? Que minam as nossas forças, que minam as forças psicossomáticas e representam formas de auto-homicídio, se assim podemos dizer. Então, qualquer dano à conservação da existência própria ou alheia é uma falta que nós assumimos e vamos ter que responder. Em todos os bens que Deus concedeu ao homem, a vida, ela é a maior delas e de maior valor. É a vida, porque através da vida estamos no plano terreno, iniciamos as nossas atividades, fundamentando essas nossas atividades. É essa vida que nos permite isso. E vai nos impulsionar ao progresso, a nossa felicidade. É um dom a ser guardado por todos nós com o máximo de amor. E outro aspecto é quando a pessoa quer justificar a eutanásia. A pessoa está em fase terminal, é um idoso já que está sem perspectiva de recuperação e quer, através de algumas substâncias, fazer com que aquela pessoa desencarne. É uma justificativa, né? É uma falsa piedade. Diz que é piedade. Eu tenho dó, tenho piedade. Você pode estar cansado, você pode estar esgotado pelo trabalho que está tendo com aquela pessoa, que não é fácil, a gente sabe. É um moribundo, não tem possibilidade. Então vamos apressar o desencarne? Poxa, sabemos que todas as experiências que nós passamos são experiências necessárias. Aquele que está ali, numa UTI, ou em casa mesmo, só esperando a hora, como se diz, é um espírito que precisa dessa experiência. Porque o corpo está ali doente, mas o espírito está ali com o guia, fazendo suas reflexões. Fazendo exatamente um momento de fazer reflexões, um momento de despertar para Deus. E aquele que fica à frente dessa ideia, que pratica isso, entrará no mundo espiritual como homicida. Aquele que autorizou e o profissional que executou. Isso são ideias materialistas que veem o homem apenas como um ser físico, movido presentemente pelo cérebro, pelos neurônios, seja lá pelo que for. Mas nós temos a convicção de que esse corpo é tão somente uma vestimenta do espírito para possibilitar experiências
positivas, mesmo que seja dor e sofrimento, mas experiência positiva no sentido do crescimento espiritual. Então, meus amigos, não podemos mergulhar na defesa dessas ideias materialistas, na certeza de que somos espíritos imortais e que a vida continua após o cessar da vida orgânica. Então, meus amigos, vamos ficar com a mensagem, vamos refletir e vamos agora elevar nossos corações ao alto, emitir vibrações, sentimentos, pensamentos de saúde, de paz, de esperança. Senhor Deus, Pai Criador, rogamos, Senhor, pela paz mundial, pelo entendimento entre as nações, pela superação do egoísmo que ocasiona tantos males, pela nossa paz interior. Rogamos pelo fortalecimento da doutrina espírita em seus postulados kardecianos e evangélico, pela concórdia, pelo perdão junto daqueles que não sintonizam conosco. Rogamos pela cura, pela saúde dos irmãos nossos doentes, muitas vezes uma situação provacional expiatória difícil. Rogamos, Senhor meu Deus, por todas as famílias, para que o vosso Evangelho, o Evangelho do Cristo, chegue a todos os lares, levando harmonização, luz aos corações. Vamos agora fazer o silêncio por alguns instantes, para que cada um possa emitir suas rogativas específicas. Senhor Deus, recebei em nossos corações em prece as nossas rogativas, ajudando-nos em nossa caminhada terrena. Concede-nos a vossa graça, que ela nos envolva com a vossa misericórdia e compaixão, para que tenhamos forças, fé no enfrentamento dos desafios que a vida terrena estabeleceu para nós. Pai nosso que estás em toda parte, glorificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e nos ciclos espirituais. O pão nosso do corpo do Espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, para que assim reine a paz no entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.